irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 20. Aleluia, Jesus! Mateus, capítulo de número 20. O verso que nós iremos ler é o 17 e a seguir. Subtítulo: O pedido dos filhos de Zebedeu. Aleluia, Jesus! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Mateus capítulo 20, verso de número 17 a seguir. Todos encontraram, amém? Amém! Podemos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 12 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Verso 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Quero te convidar a curvar tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença. Peço ao Senhor Espírito Santo a tua direção. Senhor, fala pela tua palavra, revela, Senhor, a tua vontade aos nossos corações, nos ensina de maneira simples, clara, objetiva, para que venhamos compreender, Senhor, aprendendo para viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, textos bem conhecido. Aqui nós vemos, e nesta fala do nosso Senhor Jesus, tem uma resposta aos filhos de Zebedeu, porque a mãe busca uma posição para os filhos. Acreditamos que toda mãe quer o bem para os seus filhos, sim ou não? Sim. Se a mãe pudesse escolher uma posição, seria a melhor. E ela pediu do lado de Jesus. Aleluia, Jesus. No teu reino, Senhor, meus filhos podem ficar um do lado outro do outro? Jesus, ele vai declarar um algo. Não compete a mim decidir quem senta na direita ou na esquerda, mas ao Pai. E é isso que nós vamos compreender dentro do texto. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos as passagens e tem muitas coisas importantes que a gente acaba deixando passar desapercebido.
E hoje, o que nós vamos focar nesse texto é o verso de número 26 ao número 28. Quando no verso 25 vai dizer assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. No 25, Jesus ele coloca a posição que é o que nós vemos. O patrão ele manda em quem? Exatamente. Nós temos os governantes dos estados, nós temos o governo do país. Então, vem toda uma cadeia abaixo dele e nós sabemos que cada um tem a sua autoridade. E nós somos o último nisso tudo. A gente está bem lá embaixo. É nós, lá embaixo. Não é assim? A polícia vem e fala: tu tá preso. Você diz o quê? Diz nada, porque se falar apanha. Fica quieto, vai algemado, procura um advogado e vê se ele consegue dar um jeito na situação. E se não der, e que vale a nossa voz? Irmãos, é algo muito interessante. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando o Senhor, no verso 25, ele diz que os príncipes dos gentios estão dominando. E eles estão em obediência ali. Agora, no reino do Senhor é diferente. O reino de Deus é tudo ao contrário do que a gente aprende nessa vida terrena. Não é da maneira que nós esperamos, não é como nós enxergamos e não é como nós aprendemos no dia a dia. Por que esse texto é muito importante? Para a gente compreender que quando nós andamos segundo a palavra, entendendo o que Jesus tem para nós, nós caminharemos felizes. Porque o foco do Evangelho não é mais quem está dentro, é quem está fora. Só que às vezes a gente está como aquela mãe, e ela quer uma posição melhor para os filhos. Só que, porém, não é isso que Deus espera da gente. Porque todos nós somos participantes e nós recebemos a mesma promessa. Qual a promessa que nós recebemos de Jesus? Qual a promessa? Vida eterna. Vida eterna. Nós temos essa promessa do Senhor. A promessa de um dia receber a vida eterna. Só que para receber a vida eterna, a gente tem que se esforçar, e não é pouco, é muito. Porque a gente tem muitos tropeços no meio do caminho, que de variadas maneiras vai tentar impedir a gente de chegar à promessa. Por isso que a gente tem que examinar a Bíblia. De que maneira? Examinar a Bíblia através de oração, através da busca pelo Espírito Santo e através de estudos. Primeiramente oramos, pedimos ao Senhor e estudamos, para que o nosso entendimento venha a ser aberto pelo Espírito Santo. Para não compreendermos a palavra do jeito que queremos, ou usar a palavra da maneira que a gente quer. Não podemos. Porque a palavra, ela tem princípios. E um dos princípios da palavra é nos corrigir. Então devemos estar atentos quanto a isso. No verso 25 ele diz, Jesus está falando que nesse momento os príncipes dos gentios são estes dominados e que grandes exercem autoridade sobre eles. Agora no 26 diz assim, não será assim entre vós. Porque ele pega a fala da mãe e agora com a pergunta da mãe, Jesus vai dar um ensinamento para os apóstolos.
Com vocês, não é assim. E começa o ensinamento de Jesus agora. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu escreveria assim: aonde está a nossa liberdade? Você vai perguntar assim, por quê? A gente acha que ser livre é a gente mandar no próprio nariz, não é? Liberdade financeira é o quê? Você ter, gastar o tanto que você quer. Você tem, você gasta, não acaba. Liberdade numa empresa de ser patrão. Vou o dia que quero, saio a hora que quero. Mas não é bem assim. Não é assim que funciona. Esse ser livre, essa liberdade, ela tem um custo. E essa liberdade é para que a gente saia do sistema. Um sistema criado para manipulação de muitos. Existe um sistema e já faz muitos e muitos anos que ele é aplicado no meio da sociedade. E a Bíblia é a arma mais perigosa para esse sistema, porque ela abre teu entendimento para que você venha conhecer a verdade que está aplicada ali. Então você vai deixar muitas coisas para trás que poderia te prender, agora não te prende mais. Então, para dar uma pincelada e entrar, o que te prende? O sistema, ele tem um meio, ele é um meio prático. Alguns anos atrás, vamos colocar aí 30 anos atrás, nós tínhamos umas televisão grandona, nós colocávamos uns bombril em cima para assistir TV Colosso. Quem lembra disso? Quem lembra da TV Colosso? Lá em cima, só 2 lá em cima. Era legal, não era? Power Rangers. Tem um monte aí, né? Isso, a televisão veio. E o que aconteceu com a televisão? A maioria, 98% da sociedade, assistia canal quê? Pago? Não. Canal aberto. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que o canal aberto passava? Você estava pré-programado que 3 horas era sessão? Você estava lá, né? Sessão da tarde, 3 horas. O que eu fazia quando ia dando horário e não ia para a escola? Pipoca, qualquer coisa para comer, porque ia passar aquele filme que fazia 5 dias que estava anunciando. Não é assim? Aí, à tarde chegava, era novela. Depois tinha um jornal. Quem vai lembrar do Jornal Nacional naquela época? Aí lembro que antigamente passava 5, 4, 3, 2, 1. Voltou lá atrás, né? Depois do jornal, aí geralmente à noite tinha filme também. Então, o entretenimento de muitos era ficar olhando para a televisão. Celular a gente não tinha. Não tínhamos celular. Isso aí era só para quem era rico, eram uns grandão, uns trambolhão. Quando a gente fala de TV, as pessoas acham que TV é algo novo, os jovens acham que isso lançou agora. Não. Sabe? Gente, aí passou, veio o celular, os primeiros celulares, a gente abria eles quebravam no meio, assim, se abria eles, era a coisa mais chique. Passou, aí chegamos num tempo muito bom, passamos o videocassete, passamos tudo isso, DVD, aí criou-se um outro sistema, a televisão moderna. Na mão de um sábio, um excelente instrumento,
te ensina a profissão, tira tuas dúvidas, te dá direcionamento, usa GPS. Você pode consultar livros através da internet. Na mão de quem não sabe, está preso na pornografia, está preso em novelas. Quem aqui dos irmãos que está viciado naquelas novelinhas que fica passando? Nenhum? Tem não? O irmão, ele deu uma risada ali, eu pesquei. Aquelas novelinhas, seriado. Você já parou para pensar que às vezes, na maioria das pessoas, para ver um vídeo e quando vê passou 1 hora? O que aconteceu com a tua mente naquele momento? O entretenimento ali foi tanto que você não viu a hora. O celular veio, tem destruído o relacionamento, feito pessoas bater carro. Eu mesmo, há um tempo, alguém me ligava, mandava uma mensagem, a minha esposa do lado, ela falava assim: você não vai fazer isso, né? E eu fui parando de atender o celular enquanto estou dirigindo. Hoje, para quem manda mensagem, meu celular fica no mudo o dia inteiro. É o dia inteiro no mudo. Eu olho, a cada 2 horas eu vou lá e dou uma olhada. Por isso que às vezes eu demoro muito para responder. Ou 3 horas, dependendo como eu estou de serviço, eu vou olhar só à tarde. Não atendo o celular. Não pego ele. O que eu quero dizer com isso? Que existe um mecanismo criado para que a gente venha ficar distraído. E por que a distração na nossa vida? Ou por que a gente precisa estar distraído a todo tempo? Porque a mente está sendo ocupada com nada. Existe um ditado antigo que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Mas o diabo, ele conserta alguma coisa? Não. Ele vai lá para tirar os parafusos, para ver se bate o carro. Ele vai lá para dar uma ajudinha, para ver se você fica enroscado. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a Bíblia é a saída para todos os problemas. Só que como nós entendemos isso? Então nós sabemos que o sistema, ele vem modernizando. E muitas coisas estão acontecendo e estão esquecendo de tantas coisas que Jesus nos alertou. Nós recebemos muito alerta de Jesus, a palavra fala tanto com a gente, só que deixamos passar. A minha vida mudou quando eu passei a cumprir a palavra, não pelo que eu quero ou pelo que eu acho, pelo que está escrito, pelo que é certo. Então, ao longo dos anos, eu parei para pensar e eu vi que eu me encontro uma pessoa sozinha. Eu e a palavra. Porém, não tenho nada que reclamar da vida. Quando nós olhamos para os princípios que Jesus deixou, nós vamos entender o que esperar dessa vida. Nós vamos entender porque estamos passando por problema dentro da nossa casa. Nós vamos entender porque o financeiro não dá certo. Nós vamos entender porque tudo é tão difícil. Nós vamos entender o porquê de muitas situações que chegam na nossa família. Nós vamos entender. Agora presta atenção no que eu estou falando. Nós vamos entender. Quando você entende o que está acontecendo, o negócio muda. Porque quando você entende do assunto, você descobre qual é a solução. Agora, quando você não entende o que está acontecendo, você não vai achar a solução para o problema. O problema que se deu naquele dia, uma mãe querendo colocar os filhos do lado de Jesus, Jesus agora pega a fala da mãe, vai dar um ensinamento e vai dizer: com vocês não é assim. Com vocês não funciona dessa maneira.
Vocês não são pré-programados para ir para o céu, porque se fosse, ia ser algo que depois de um tempo era automático. Não é, a gente passa por muita guerra, por muita adversidade, por muitos problemas. A gente passa por várias situações que dá vontade de desistir. Desde quando eu me converti até hoje, irmão, nunca fiquei uma semana sem ter um problema com a igreja. Nunca, não sei o que é passar assim, se não tiver não ter um BO para resolver. Toda semana, quando eu deito, falo assim, tá tranquilo, o telefone toca. Eita Jesus. Aí eu vou para a Bíblia. E a Bíblia vai dizer o que está acontecendo. E Jesus vai dar a solução pela palavra. E a solução aqui que Jesus está dando para aquela mulher, para os filhos daquela mulher, para os discípulos que estão diante dele, a solução é lógica. Com vocês não funciona assim, não é assim. E agora ele vai ensinar. Então nós crescemos, nós passamos por fases na nossa vida, nós vimos as coisas mudando e cada vez mais rápido. Para muitos que estão desatentos, em 2026 agora já está sendo aplicado o cartão de crédito pela digital. Igual na China, vai chegar a encostar a mão. Fiquem atentos. Está chegando. Está chegando dias que você vai ver a igreja recebendo oferta com a mão. Para quem lê, sabe o que já está acontecendo. Vai ter tempos que esse templo não vai existir mais. Aonde estarão os cristãos? A Bíblia diz que nada é novo, tudo se repete. Perseguição já aconteceu, mortes já aconteceram. Nada é novo. Só que nós estamos chegando no fim dos tempos. E sem a direção de Jesus, nós estamos vendo muitas pessoas naufragando na fé. Naufragar na fé, morrer afogado, não significa, irmãos, que nós estamos na igreja, nós estamos bem espiritualmente. Você pode estar na igreja, mas morrendo espiritualmente, se afogando. A Bíblia diz, há um texto que Pedro, ele vê Jesus sobre as águas, ele quer ir, Jesus convida e ele vai, com fé ele vai sobre as águas. Quando ele para e pensa, estou sobre as águas, Pedro afunda. Jesus o toma pela mão e nos ensina que sempre quando estiver naufragando, Jesus ainda toma a gente pela mão. Mas nós temos a opção de soltar a mão de Jesus. Se soltarmos a mão de Jesus, como sairemos da imensidão das águas? E como muitos hoje têm soltado a mão de Jesus, por facilidades, por caprichos, por tantas coisas que hoje é oferecido no mundo. Então, no verso 26 ele diz, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. Olha o que Jesus diz. É algo tremendo. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso. Então podemos almejar, querer crescer. Jesus dá essa possibilidade, mas ele também dá o entendimento para isso. Porque no reino de Deus é diferente. Agora pega a sua Bíblia, abre bem ela aí na sua mão. Abre aí. Vamos lá em Marcos 16. Aleluia, Jesus!
Marcos 16. Livro de Marcos 16, verso 15 adiante. A pergunta, o questionamento é que eles querem se assentar do lado do Senhor, querem ser grandes. A resposta de Jesus é que lá fora os governantes dominam sobre os pequenos, mas no reino de Deus não é assim. Quando alguém quer ser grande no reino de Deus, existem princípios. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, adiante vai dizer assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Descreve para mim o que é criatura. Criatura está dentro da igreja? Aonde estão as criaturas? Jesus disse, em verdade vos digo que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que envie mais. Ele olhava o campo, ele via as pessoas como ovelhas sem pastor. Criaturas. Pessoas que não têm conhecimento do Evangelho. Não precisamos ir para muito longe, para outro país. Tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento ainda da palavra. A maioria delas, quando você chega nelas e pergunta um texto bíblico, vai dizer assim, eu não entendo. Não é assim? Você vai ler, eles dizem, eu não entendo. Então, verso 15, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Verso 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia, Jesus. Maria, ela vê Jesus ressurreto, a ex-endemoniada, e vai declarar que Cristo agora está vivo, ressurreto. Os apóstolos não vão acreditar no que ela está falando. Jesus vem, lança-lhe em rosto e agora deixa uma ordenança depois de ter ficado bravo com eles. Primeiro o Senhor vem e corrige a incredulidade deles. Agora ele dá uma missão. Jesus vai determinar para eles o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito está no verso 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. E quando nós nos encontramos na igreja, servos, filhos, livres, a Bíblia diz que quando um sábio se assenta com outro sábio, ambos os dois serão edificados. Então a gente vem para o culto para se alimentar espiritualmente. Porque existe uma determinação de Jesus. Mas essa determinação do Senhor é para os discípulos. A pergunta que eu e você tem que se fazer: somos discípulos? É difícil de falar agora, né? Aleluia, Jesus. Somos discípulos do Senhor? Praticamos o ensinamento deixado pelo Senhor?
Nós não podemos, irmãos, olhar para nós e, como muitos dizem, tapar o sol com a peneira. Temos sido discípulos de Jesus? Vamos lá. Então nós olhamos aqui e sabemos que depois dessa ordenança, Ele lhe dá algo quando você quer fazer de coração. E o que Ele vai te dar? Ele vai te dar poder. Poder para quê? Imporão as mãos e os enfermos serão curados. Expulsarão. Mas aqui Jesus está dizendo: ide. Só que nós tomamos o ide muitas das vezes, irmãos, como se fosse para todos. Esse ide é para discípulo. Nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar para nós mesmos: sou discípulo? Sou talmidim? Meu espelho é Cristo? Aleluia. Eu tenho que olhar para mim e dizer: o meu alvo é Cristo. Eu tenho que olhar para mim e dizer: vou caminhar como Cristo caminhou. Então eu tenho que ler as passagens que Cristo passou, o que aconteceu com Ele, tomar Ele como exemplo. Tomamos Jesus como exemplo? Ou nós queremos só essa parte do poder? Ou nós queremos só a parte de expulsar os demônios? O porquê que isso é muito importante numa caminhada com o Senhor? Porque muitos vão ser rejeitados porque curou, porque expulsou demônio. Mas por que, pastor? Porque o alvo não era Cristo. Só queria sentar junto da liderança, como a mãe queria para os filhos. O alvo não era Cristo. Se o nosso alvo é Cristo, se a nossa direção é Cristo, se o nosso guia é o Espírito Santo, como nós estamos caminhando? O que estamos fazendo nessa trajetória? É necessário que a gente venha parar e nós mesmos venha avaliar a nossa vida. Você já fez alguma promessa a Deus? Deus, quando eu começar a trabalhar, eu vou ser firme na igreja. Vai não. Sabe por que não vai? Vou falar para você por que não vai. Porque quando você não estava trabalhando, você já não era firme. Você tinha tempo e não ia. Agora que você não vai ter tempo, você vai? Aleluia, Jesus. Evangelho é lógica. Aleluia. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós devemos entender que muitas coisas virão, mas não serão bênçãos. Essa caminhada, a cada passo que dá, existe uma provação. A cada degrau que você sobe, irmãos, nós temos que entender que a gente vai cansando. A Bíblia diz que nós teremos as forças renovadas como a águia. Sim ou não? Não foi o que o profeta disse? Aí todo mundo pega e fala: isso aí, vai renovado. Mas para renovar a força da águia, o que tem que acontecer com ela? Tem que pensar. Para nascer pena nova, o que acontece? Vai ficar velho. Tempestade vem e ela chega, ela abre a asa. Ela não foge da tempestade, ela abre. Ela se segura naquele ramo seco. E o negócio chacoalha para um lado, para o outro, vai arrancando e ela está lá. Sabe por quê? Ela entende que o caminho da vitória é no meio da guerra.
Aleluia, Jesus. Se eu vencer primeiro, eu atravesso primeiro. O primeiro a ver o sol é aquele que não foge da peleja. O primeiro a ver o sol é aquele que fala: a tempestade vem para cá, do outro lado tem sol, eu vou em direção a ela. Aleluia, Jesus. Só que a gente faz diferente, né? O problema vem para cá, você fala: irmão, irmã, socorre. Não é assim? Às vezes dá vontade de se matar, dá vontade de fugir, abandonar tudo. Porque revela um caráter em nós. Fragilidade, covardia, egoísmo. Porque às vezes a nossa fuga vai deixar muita gente morrendo que não consegue fugir. Às vezes a gente olha para o eu e esquece do Cristo que salva. Agora você imagina Pedro dentro d'água e acima d'água alguém com a mão estendida. Segura Pedro. Toda a solução diante dele. Então olhamos agora e podemos ter uma breve aí do entendimento. Esse id é algo que vai muito além. Somos discípulos para cumprir esse id. Ou precisamos nos tornar discípulo. Como? Nós cremos. A primeira parte, João 8,31, é crer. Nós cremos, mas guardamos a sua palavra. Crer é uma coisa, guardar é outra coisa. Eu acredito que é Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Eu acredito que é ressurreto, eu acredito na promessa, eu acredito no poder, na autoridade do Senhor. Só não guarda a palavra. O que é guardar a palavra? Não é conhecer aonde está, é exercer no momento correto. Aleluia, Jesus. Quando uma entidade manifesta um exemplo, você lembra, sem pegar na Bíblia, não guardou a palavra. Porque olhamos, Mateus 4, Jesus guardou a palavra que dividiu conosco. E ele usa contra o diabo a palavra. E o diabo usa contra ele a palavra. E às vezes a gente diz: eu sou discípulo, mas não guarda a palavra. Muitas das vezes, se chamar alguém aqui na frente e falar assim: cita um verso agora da Bíblia. Hã? Não vai lembrar de nada. Por quê? Não é porque não decorou, é porque não medita. Deus diz: meditai, meditai. Medita. Se acordar de madrugada, pensa. Se passar o dia, pensa. Quando olhamos para a palavra, nós vemos pessoas dizer assim: não dá para orar o dia todo. Mas a Bíblia diz para a gente estar em oração, em tempo, em fora de tempo, a todo momento. Como? Em espírito. Como? Verbalmente. Nem toda oração é de joelho dobrado. Quando a boca se cala, o coração grita. Quem na decepção abriu a boca para gritar o que estava sentindo? Ou começou dentro de si falar, o olho respondendo com lágrimas e o coração doendo? E Deus vendo. Em Mateus 6, o Senhor está vendo o que está dentro. Jesus. Podemos fazer uma pergunta para nós mesmos hoje. Uma pergunta que muitas pessoas que dizem servir a Deus deveria fazer. Sou discípulo ou sou uma criatura que ainda precisa conhecer, precisa se arrepender?
A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Que frutos? Dignos de arrependimento. Se conhece o cristão pela facilidade que ele tem de se arrepender. Não significa que nós não venhamos errar, mas nós compreendemos a palavra para poder dizer: olha, estou arrependido. Então olhamos para a palavra e nós vemos que agora este ide para discípulos. Existe poder, autoridade, tem virtude. Agora vamos lá, Tiago, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Tiago, capítulo de número 2, muito conhecido, verso de número 17. Aleluia. Tiago 2, verso 17. Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amém? Amém. Nos diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, ele está trazendo algo que nós devemos compreender. Jesus diz: ide, te dou poder, te dou virtude, sinais te seguirão. Ele disse: ide. Se eu vou praticar o quê? Obras. Obras de quem? De quem é essa obra? É minha, é tua? Essa obra é de Jesus. Essa missão é do Senhor. Mas quando nós vamos, Ele coopera, nós cooperamos, Ele coopera. Sabe como? Tu está indo e Ele está dizendo: tu vai, põe a mão e eu decreto milagre. Tu vai, abre a boca e eu dou a sentença para o Espírito, ele vai sair. Tu vai, entra na cidade, quem for contra ti, envio anjos para te proteger. Mas isso só acontece quando você vai. Se você não vai, nada acontece. E Tiago, ele deixa bem claro: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E muitas das vezes nós dizemos: eu tenho fé. Para que te serve a tua fé? Você tem a fé da porta aberta? Você tem a fé de comprar o carro? Isso é fé. Você tem a fé de mudar de vida? É fé, é um tipo de fé. Agora eu quero perguntar: quantos têm a fé para Jesus curar um câncer? Aleluia. Quantos têm a fé para abrir a boca sem esperar nada e dentro de si algo vai acontecer? Eu só vou clamar, vai acontecer. No meio do povo tem só crente, só tem cristão, mas ainda assim ele disse que ele ia curar o enfermo quando pôr as mãos. Eu vou bradar e eu sei que o Senhor vai curar. Existe uma fé que é diferenciada aí. Existe uma fé aí que a enfermidade que chegou no teu corpo vai ter que ir embora. Que o macumbeiro que se levantou contra você vai ter que bater em retirada com todos os demônios que ele está mandando. Existe uma fé que quando você abrir a boca, você se comunica com o céu. Tiago, ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Porque não vale de nada a gente dizer eu tenho, mas a gente não usa. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vou te explicar de uma maneira simples. Jesus manda ir, você é discípulo.
Porque aqui no final ele diz: te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Primeiro que obras não salva ninguém. A salvação é pela graça. Mas as obras testificam da fé que você tem em Cristo. Porque o que eu recebi de bom, eu desejo para os outros. A mudança, a conversão que eu tive no Senhor, eu desejo para os outros. Então, mesmo que eu recebi para mim, eu passo para os outros. Então, isso testifica daquilo que eu acredito, daquilo que você acredita. Você crê em milagre? As obras que você vai fazer testifica, porque milagres vão acontecer. Milagres vão aparecer, sinais te seguirão. Então vão olhar e vão dizer: realmente aquele irmão, aquela irmã é um homem, uma mulher de fé. Ele tem fé, ela tem fé. Nunca alguém falou assim: vamos receber a oração de fulano, por quê? Porque sinais acontecem porque tem fé. De Deus todos nós somos, até o diabo é. Agora, todo mundo que é de Deus tem fé? Não. Fé é um negócio extraordinário, irmãos. Hoje para jejuar tem que ter fé, né? Passar de 12 horas só na fé, né? Só no milagre. Devemos estar atentos, irmãos, com aquilo que nós estamos fazendo, com a maneira como nós estamos vivendo. Então, quando olhamos no verso 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso. Então, quando você vai para pregar, você está trabalhando para quem? Para Jesus. Quando você vai falar de cura, de milagre, é no nome de quem? Jesus. Você está se fazendo o quê? Pequeno. A comissão dos 70, ele está enviando da mesma maneira, no livro de Lucas. Ele manda aí de 2 em 2. Aonde de servir comida, você entra, come, deixa a tua paz na casa, cura os enfermos, liberta os oprimidos, eles voltam tudo alegres. Até os espíritos nos submetem a nós pelo teu nome. E ele diz: não vos alegrei pelo que os espíritos submetem a vós, mas vos alegrei por ter o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Ele diz assim: Jesus, ele diz assim: te alegra porque teu nome está lá. Sabe o que Jesus está dizendo? Maior que isso é a promessa. Mas a promessa é para discípulo. Eles voltaram cheio do quê? De alegria. Cheio do quê? De alegria. O coração em paz, a alma em paz, depois de ter lutado com o diabo. Volta cheio de alegria e de paz, renovo. Volta com expectativa. Você acha que quando eles voltam para relatar o que aconteceu para Jesus, não quer voltar para o campo de novo? Claro que quer. Porque quer ter novas com o Senhor Jesus. Porque ele disse: e de onde eu haveria de estar? Aleluia, Jesus. Porque ele não desampara. Então olhamos e entendemos aqui agora que quando nos fazemos pequeno e fazemos a vontade do Senhor, porque guardamos a palavra, somos discípulos do Senhor, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecer. Nós vamos ver milagres acontecendo. Às vezes você pode parar e pensar: mas quem sou eu para Deus fazer alguma coisa? Deus não vai fazer. Começa a usar a tua fé, porque não é você que faz. Começa a usar a tua fé, porque não é a tua mão que opera. Começa a usar a tua fé. Você não é o Rei da Glória, é Jesus.
Mas se você olhar para Ele e você pedir verdadeiramente crendo, algo vai acontecer. Glória a Deus. Algo vai mudar, irmãos. O Senhor quer que a gente exerça a nossa fé. Mas fé com direção, fé com sabedoria. Aleluia, Jesus. Porque tudo que aconteceu aqui teve direcionamento de Jesus. É Jesus dizendo vai. Não é eu dizendo eu vou. É Jesus dizendo vai. Quando Deus coloca no nosso coração para mandar alguém, vai, pode ir, irmãos. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar com os jovens, o pastor ele disse para mim, já contei isso aqui, você vai levar esses meninos aí? E se manifestar um demônio? Eu falei, quem mandou ir garante. Quem mandou ir não deixa nem o diabo tocar o dedo. Sabe o que aconteceu com muitos deles? Quando deixou a fé, deixou Jesus. Quando deixou Jesus, vê mais nada, sabe de mais nada, vive mais nada. E para muitos que deixam a fé, acabam no acostamento. Olha para a pista todo dia, mas não tem coragem mais de montar no carro. Estaciona, para, fica no comodismo. Aqui tá bom. Fica aonde a maioria do ser humano fica. Para mim tá bom. Mas não foi para isso que Jesus chamou a gente. Só que para tudo tem o preparo da palavra. Para a gente poder entrar e sair e voltar com a alegria. E voltamos e vamos contar testemunho de quem? De Jesus, que fez a obra. Mas nós estávamos lá para dizer, Ele curou, Ele libertou, Ele fez coisas tremendas. Aleluia. Verso 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Colossenses capítulo 3, abre aí. Aleluia, Jesus. Livro de Colossenses capítulo de número 3. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, verso de número 23. Vou adiantando aqui. Os deveres domésticos. No verso de número 23, nós temos 22, adiante vai dizer assim: vós servos obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aleluia. Então quando olhamos aqui, nós vamos ter um contexto, que naquele tempo se tratava de escravos, que Paulo vai dar orientação e vai falar para os escravos, olha, você tem que servir e tal, porque agora você está aos pés do Senhor Jesus e enfim. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos perante a obra, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Então quando nós olhamos, tudo que nós fizermos for para Cristo, aí eu vou te falar uma coisa. Fecha a tua mão. Uma mãozinha assim, só sente ela fechada, sente. Sinta a sua mãozinha fechada. Sinta. Se tudo que você fizer for para Jesus, Jesus nunca vai soltar dessa mão. Porque quando fazemos tudo para o Senhor, Ele está sempre assim, ó, de mão firme contigo. Na peleja, na tribulação, na doença. Em todos os momentos que você passar, Ele está segurando na tua mão. E você vai poder sentir que Ele está contigo. Porque tudo que você faz é para a glória de Deus.
É para a glória de Deus. Às vezes a gente chega na igreja, o pastor chega, o ambiente muda. Por quê? Às vezes a gente pede uma coisa, ninguém faz, aí fala, o pastor vai lá e pede, aí vai lá e faz. Você fez para Deus? Não. Infelizmente, irmão, não valeu nada que você fez. Porque o teu irmão, ele não precisa ser um pastor, ele é teu irmão. Se você fez para ele, você se fez pequeno. Se você se fez pequeno, você fez Jesus ser grande na tua vida, por amor ao Evangelho. Se você faz Jesus ser grande na tua vida, na tua caminhada, é aí que eu quero que você entenda. É isso que Paulo está dizendo. Quando fazemos tudo para o Senhor, aí nós vamos entender, irmãos. Vai te sobrevir muitos maus, muitos problemas, mas você vai passar por todos. Porque quanto mais próximo de Jesus você tiver, mais problema vai vir para a tua vida. Porque quanto mais a gente se espelha em Cristo, mais o diabo tem vontade de afastar a gente de Cristo. Mas quando alguém olha e faz algo e você lê a Bíblia, porque tu é discípulo, e a Bíblia diz, é assim, e você fala, é assim, Senhor. Ei, Jesus disse assim para um homem, ele pergunta, quero te seguir, ele diz, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, você quer ir comigo? O que Jesus disse para ele? Vou simplificar para você entender, não tem onde morar, não tem ponto fixo, não tem um lugar que eu possa garantir que eu tenho conforto. Veio Paulo, basta que nós temos um teto, que comer, o que vestir, e com isso estejais. O Senhor disse para a gente ser miserável? Eu quero que vocês entendam que em determinados momentos da tua vida esteja satisfeito com o que tem, porque o mais Deus proverá. Porque quem não sabe dar valor no pouco, nunca que o Senhor te colocará no muito. Quem não sabe aprender na provação, nunca vai poder ensinar o outro que está sendo provado. Então nós temos que compreender, porque tudo isso está escrito. Mas queremos aprender? Por que nós vemos uma geração de cristão fraco? Psicológico fraco, emocional fraco, porque não aplica a Bíblia para o seu dia a dia. Eu aprendi algo, no começo da caminhada eu remoí muitas coisas. Depois, ao longo do tempo, eu fui orando e o Senhor foi me ensinando através da palavra. E eu comecei a praticar o que está escrito. E eu comecei a viver tranquilo. Tranquilo em que sentido? Eu sempre vejo problemas chegando, mas eu sempre lembro, eu vou para a oração. Vou perguntar para o mestre. Depois que eu perguntar para o mestre, eu te respondo. Às vezes eu levo 6 meses para responder alguém, mas quando eu vim com a palavra, sabe por quê? Eu vou buscar na fonte. Eu vou perguntar para quem entende. Eu vou conversar com quem sabe de todas as coisas. Quando ele me responder, eu te respondo. Se a resposta vem dura, tu segura, porque ele mandou. Se a resposta vem com amor, tu abraça, porque é dele. Porque o que vinha é dele, a glória é dele, a honra é dele. Aí você não teme o homem. Aí você não teme o inferno. Sabe por quê? Quem mandou foi ele e ele se responsabiliza. Isso serve para a nossa vida em tudo. Agora, quando nós não colocamos Cristo acima de tudo, quando não nos fazemos pequeno, quando nos tornamos orgulhosos, prepotentes, quando nos tornamos um tipo de cristão que é melhor que os outros, eu quero que você entendam algo. Não se vê alguém pelas palavras, se vê alguém pelas atitudes. A maioria das igrejas se deixa levar por conversa. Não assentei na roda de quem? De Como que a gente sabe que é escarnecedor? Vou te dar um exemplo.
Você vai entender, você vai compreender. Você escutou uma história, um lado, não escutou o outro. E você repassou aquilo, o que você fez? Aquele que vai pagar o preço te joga no fogo. Deus não vai te perdoar por causa disso. O problema vai vir sobre a tua vida, porque você se assentou onde não devia. Porque a Bíblia ensina a gente: as más conversações corrompem. Aí eu sento, eu e o pastor João lá, com a galerinha lá que fica falando das mulheres que andam seminua. Daqui a pouco nós tá pensando, olhando para a rua assim. Por quê? Implantou dentro da tua mente um algo que você, sem perceber, porque você fica toda hora naquilo. Tudo aquilo que você vê demais, a tua mente vai focar. Tudo aquilo que você ouve demais, você vai começar a praticar. Por que as pessoas têm dificuldade em ficar perto de quem só fala de Jesus? Porque é um negócio chato. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Quando você escuta alguém que diz pode, você fica todo alegre. Aí vem aquele que lê a Bíblia e diz não pode. Não é assim? É assim, irmãos. Eu sempre disse, pecado é gostoso. No começo ele é doce. Depois ele se torna um fel. Preste atenção nisso. Eu já tive muitas experiências, e eu vou te contar uma. Você consegue orar por aquele que se diz seu inimigo e pedir e declarar bênção sobre a vida dele? Quando você alcançar isso, você sabe o que você está fazendo? Colocando brasa de fogo sobre a cabeça dele. Sabe o que você está fazendo? Através do bem que você deseja, Deus ativa um algo. Consciência. Quando Deus ativa consciência, vou te dar um exemplo. Vou te matar, Mardoqueu. Incircunciso, pequenininho, desengonçado. Vou acabar com você. O que ele faz? Vai para a humilhação. Quando ele vai para a humilhação, o que acontece com o rei? Perde. Quem tirou o sono? Vai ler o livro das crônicas, vai ver as histórias. Vai achar a história de quem? O projeto começa ali. O que eu faço com tal homem? Sabe o que Deus faz? Na boca de quem mandou matar vai ter que honrar. Porque quem manda em tudo é Deus. Mas aprendemos a fazer isso? Aprendemos. Aleluia, Deus. É difícil, irmãos. Você tem que orar muito para o coração mudar. Não é oração da igreja, não. A gente tem que assumir que a gente tem raiva. A gente tem que assumir que a gente não está deixando Cristo dominar. Mateus 5, 44, 45. Orai pelos que perseguem, maltratam e caluniam. Vou fazer uma pergunta simples. Quem já ficou muito bravo e irritado porque alguém te feriu pelas costas? Só um só? Tem que ser verdadeiro, irmãos. Irrita, deixa bravo, deixa ou não deixa? Diga assim, glória a Deus. Aí você não entende, mas isso não é motivo de dar glória, não. Isso é sinal que você está caminhando com Jesus. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Só que essa parte da Bíblia você esqueceu. Mas quando você lembrar, por isso que eu falo que a Bíblia é o centro de tudo. Você não vai ter raiva. Você não vai se irar mais, o teu coração vai se limpar. O propósito de Deus vai acontecer. Jesus vai ser glorificado através da tua oração, porque haverá nesta oração santificação. Aonde descerá a santificação? Sobre a tua vida. Você se tornará pequeno e fará Jesus grande, porque está cumprindo a palavra que Ele deixou para você aprender. Aleluia. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Filipenses,
capítulo de número 2. Irmãos, é só voltar um pouquinho para trás, viu? 3, 4 folhas. Aleluia. Já estamos encerrando. Verso de número 5. Todos encontraram? Amém. Verso 28 de Mateus, capítulo 20, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Filipenses, capítulo 2, verso de número 5 ao 7, vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo que houve, aleluia, que sendo em forma de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante, de sorte que haja em vós o mesmo sem. Acabei de fazer uma pergunta, doeu, ardeu. Doeu e ardeu em Cristo, mas o sentimento dele era diferente. Na cruz o sentimento dele, cuspir, bater, era diferente. O sentimento dele, quando tudo fechou, o céu fechou, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. É dentro disso que nós vamos entender que quando nós praticamos a palavra, não é aonde nós estamos, é quem está conosco que é grande. Eu não preciso ir para um outro país, eu não preciso estar numa Gideão, daquelas que tem agora aqueles barracão com trocentas mil pessoas. O que eu preciso é estar em um determinado lugar e chegar lá e saber que Jesus entrou comigo. É você entrar e ter a certeza que Jesus entrou contigo, porque quando tu pôr a mão, não precisa ter multidão de gente. Quando você vê o enfermo levantando, você vai dizer: Ele está aqui, Ele está aqui. Quando você vê o diabo declarando, esse varão de branco que não sai do teu lado, você vai ter a certeza na tua alma e vai declarar: Ele está comigo. Aleluia, Jesus. É isso que Jesus disse: não importa onde eu coloco o teu filho, o importante é que eu estou com o teu filho. Quando a gente entender que o importante é Jesus estar do meu e do teu lado, não é onde nós estamos, mas é para quem nós estamos fazendo. Eu encerro dizendo algo. Tem muito texto que muitos não querem ler. Muitos não querem ler, muitos não querem aprender. Por quê, irmãos? A gente deve entender o que Jesus quer para a gente. A gente tem que ter em mente que a gente pode ser excluído também. Ninguém quer pregar isso. Se a gente não firmar na palavra, Jesus pode excluir a gente. Ninguém está pregando isso. Quando somos excluídos, quando a palavra não está no nosso coração, achamos que fazemos para Deus, mas não estamos fazendo para o Senhor. E Cristo não é glorificado nisso. Na WBU, você vê Paulo deixando, irmãos, problemas sempre vão acontecer, irmãos, sempre vão ter. Eu quero falar algo para os irmãos aqui. Prestem bem atenção. Você sabia que a maioria dos cristãos vive em conflito dentro de si? Você sabia que a maioria das pessoas que servem a Jesus travam guerras diárias? Porque todo dia o diabo está te dizendo que não vale a pena você continuar. Todo dia ele faz um apelo moderno para você parar. Mas se nós olharmos para a palavra, se nós aprendemos com o Senhor,
O Senhor, Ele vai nos revestir, nos fortalecer pelo poder da palavra. Aleluia, Jesus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Sabe o que significa isso? Sem ela a gente não enxerga, sem ela a gente tropeça. A palavra de Deus, ela vem em conformidade com os nossos corações. O que o Senhor está dizendo aqui nessa noite para a gente encerrar? Que muitos aqui não estão meditando na palavra de Deus. Que muitos aqui não estão deixando o Senhor guiar pela palavra de Deus. O teu guia, teu Senhor, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. É Ele que vai te dar a palavra. O Senhor, Ele fala ao meu coração. Tem gente que em vez de ler a Bíblia, vê mensagem de TikTok. O Senhor disse agora para mim, muitos estão deixando a Bíblia por mensagem. Irmãos, ainda tem profeta, ainda tem homem e mulher de Deus que abre a boca e o Espírito de Deus fala. Aleluia, Jesus. Tem homem e mulher de Deus sentada aqui na igreja que Deus usa. Por que é difícil a gente procurar alguém de Deus e entregar a causa na mão do Senhor? Porque às vezes a gente vai escutar o que não quer. Porque Deus não vai falar para agradar, Ele vai falar para corrigir. Mas quando Ele corrige, a Bíblia diz que no momento dói a correção de Deus, mas depois, irmãos, vai dar fruto, vai se alegrar, vai ser firme. Aleluia, Jesus. E olhamos e entendemos. E tem algo, irmãos, que as pessoas costumam muito. Acontece qualquer situação, já olha, acha que é fulano. Cuidado, irmãos. São muitas pessoas que já deixou de ler, já deixou de buscar. Sem a Bíblia, tu não aguenta. Então pega a Bíblia. Quando vê um verso bonito sendo dito, lê o texto, vê o que aconteceu na história. Falei com o pastor Jean, eu falei, todo mundo olha lá em Jeremias, né? Fala do oleiro, não é isso? Que capítulo que é? 18. E o 19, você já leu? Eu falei, lê o 19, Jean. No 18, Deus é bom, maravilhoso. Pega o barro, quebra o barro, renova o barro, mas no 19, joga fora. Não serve para mais nada. Mas ninguém fala do 19, né? Me quebra, faz um vaso novo. Mas na hora de dizer, Senhor, Tu é Deus também para jogar o vaso fora. Não tem nenhum louvor disso daí, né? Tem não, né? Tem não, né? É para a gente entender, irmãos, que se a gente não se sujeita a Cristo e coloca Ele em primeiro lugar como Senhor da nossa vida, corremos um risco de não herdar a promessa da vida eterna, de chegar no último dia e não entrar lá, Isso vale para mim, vale para todo mundo que está aqui. Guarde essa palavra. Aonde é o melhor lugar para mim? Aonde Cristo está. Se for na comunidade, eu quero estar lá. Se for na casa do enfermo, eu quero estar lá. Se for no hospital, eu quero estar lá. Só que há lugares que Jesus vai estar contigo, não comigo. Há lugares que Jesus vai estar comigo, não contigo. Mas aonde Ele estiver contigo, volta e fala o que Ele fez. Aleluia. Porque quando eu vou num lugar e Ele está comigo, eu volto e eu conto o que Ele está fazendo. Aleluia, Jesus. E sabe o que acontece com a igreja? Ela é Obrigado. Glória a Deus. Porque Deus usa a tua, usa a minha, usa a vida de quem Ele quer, mas desde que nós estejamos obedecendo a palavra. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Oração da fé, abra suas mãos, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora junto com os irmãos, minhas irmãs. Senhor, mediante nossas falhas, problemas, limitações, a qual muitas vezes estamos guerreando com nós mesmos, Senhor, nos ajuda hoje, Jesus amado, Senhor, a sermos melhores. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a ler a Tua Palavra, Senhor, a todo momento. Nos ajuda a entender, Senhor. Fortalece meus irmãos que aqui estão. Confirma, Senhor, o grande livramento na vida, nos projetos, na família. O inimigo tem lutado, mas fiel é o Senhor, meu Pai, para dar o livramento nesta hora. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz.